Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito sério, muito importante. A possibilidade das pessoas que têm problema de alcoolismo e tabagismo de receberem do INSS benefícios previdenciários. Fica comigo até o final que você vai saber de muita coisa importante. Pessoal, antes mesmo da gente começar o conteúdo desse vídeo, como sempre eu peço para você compartilhar ele para que chegue a outras pessoas que têm esses problemas, essas doenças e que nesse momento passam por dificuldades por não saberem que têm direito a esses benefícios do INSS. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, curta aí também o nosso vídeo, deixa um joinha porque isso ajuda o vídeo a chegar em outras pessoas que também não conhecem. E se você puder dar essa força para nós, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. O nosso canal está com muita novidade, vídeo novo todo dia e toda terça-feira a gente tem um programa agora, uma live sobre temas atuais, ok? Você é o nosso convidado. Vamos lá. Bom, problema de alcoolismo e tabagismo, se você não conhece alguém, talvez eu possa estar nesse momento falando com alguém que tem esse tipo de problema. Todos nós na vida já passamos, já convivemos com alguém que tem esse problema ou que teve esse problema, e nesse momento nós sabemos que muitas pessoas estão enfrentando esse tipo de situação. Ocorre que algumas delas chegam ao ponto de não conseguirem mais se sustentarem suas famílias, e com isso chegam numa situação de calamidade na própria vida e trazem esse problema para dentro de casa. Eu posso contar para vocês algumas experiências que eu já tive. Em outro momento eu posso dividir isso com vocês, mas eu tive a experiência de conviver com pessoas que têm o problema do alcoolismo e com muitas outras que têm o problema do tabagismo. Perdi pessoas da família com o problema do tabagismo, e a minha mãe foi uma dessas pessoas que o tabagismo a levou a uma morte precoce, ainda muito jovem, apesar dela mesma estar consciente que isso seria ruim para a vida dela. Mas enfim, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje é sobre essa situação da possibilidade dessas pessoas alcoólatras ou tabagistas que estão numa situação difícil diante da sociedade, para tentarem se recuperar, conseguirem esse benefício do INSS. Aproximadamente 3 milhões de pessoas morrem por ano no mundo vítimas do alcoolismo e do tabagismo. É isso mesmo. Números da Organização Mundial da Saúde. Então perceba, são números que trazem assim um espanto. Quando eu comecei a fazer a pesquisa para esse vídeo, eu fiquei bastante surpreso com esse número. É um número muito superior, por exemplo, ao número de mortos em um ano com a pandemia aí do Covid-19. Ocorre que tanto o tabagismo quanto o alcoolismo levam a pessoa a uma dependência química, psicológica e tantas outras, que eu não vou entrar nesse aspecto aqui agora. Mas essa dependência é que gera para a pessoa o problema mais grave. Muitas pessoas não conseguem entender que essa dependência é uma doença, e é considerada uma doença crônica. Não é só uma questão de falta de caráter ou falta de instrução. Eu conheço pessoas seríssimas, inteligentíssimas, que são ou foram alcoólatras, que chegaram ao ponto até de se suicidar por conta da situação levada do álcool para a vida dela. Outro número muito assustador é que, segundo a Organização Mundial da Saúde, nesse momento, 2021, mais de 4 milhões de pessoas são hoje dependentes do álcool no Brasil. Isso é um número muito assustador. Veja, eu não estou me referindo a pessoas que ingerem algum tipo de bebida alcoólica
que é permitida o consumo por lei no nosso país, simplesmente. Eu estou me referindo aqui a dependentes químicos, pessoas que são alcoólatras, pessoas que adquiriram uma doença crônica e que, se não forem tratadas, elas podem, isso pode se tornar irreversível e levar inclusive à morte. O alcoolismo é uma doença crônica que pode levar a pessoa à perda de raciocínio, perda de memória, perda de reflexos e perda da condição de ser humano com dignidade na sociedade. Além disso, a perda da coordenação motora, do raciocínio e de tantas outras doenças que o álcool provoca no organismo da pessoa, como hepatite, cirrose, entre outros problemas de saúde que nós conhecemos tão bem, porque com certeza já convivemos com alguma pessoa que tem esse problema, ou talvez nesse momento esteja tendo. Então perceba, o alcoolismo pode se tornar uma barreira para que a pessoa desenvolva a sua atividade profissional, a sua atividade diária de forma regular. E isso é que, na verdade, vai ser observado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, na hora de conceder aí o benefício para essa pessoa, além de outras questões que eu vou falar já para você. Mas perceba que a gente tem que encarar o alcoolismo e o tabagismo como doenças crônicas. Nesse momento, a gente precisa entender que não é uma questão só de escala social ou de refúgio ou de caráter, ou sabe-se lá de quê. O julgamento nesse momento é muito difícil, muito difícil. Às vezes a gente pode deixar que uma pessoa se salve de uma doença dessa, que é considerada doença pela Organização Mundial da Saúde, por conta de preconceito da nossa parte. Você imagina bem uma pessoa que é motorista e que tem o problema do alcoolismo, um operário e tem esse problema, um piloto que tem esse problema, uma pessoa que trabalha na indústria pesada, enfim, é dificílimo a gente imaginar que qualquer pessoa que tenha essa situação, essa doença, consiga permanecer em atividade normalmente. E aí, dessa forma, o alcoolismo ou as doenças decorrentes do alcoolismo podem levar a pessoa ao afastamento do trabalho e serem conduzidas ao INSS para receber tanto o auxílio-doença ou, se for o caso, ter uma aposentadoria por invalidez. Em alguns casos, a gente pode pensar também, e é adequado e é cabível, o LOAS, ou benefício de prestação continuada, para essas pessoas que têm esse tipo de doença crônica. E eu vou explicar isso para você. Antes mesmo de explicar a questão aí dos benefícios, eu quero falar um pouco sobre o tabagismo. O tabagismo, ou o ato de fumar, ou o hábito, ou o vício pelo tabaco, ou pelo fumo, tem diminuído, é um fato, tem diminuído bastante nos últimos anos no Brasil. Nós sabemos disso graças a campanhas de esclarecimento da população, a própria proibição da propaganda de cigarro contribuiu bastante para que isso se tornasse bem menor nos últimos anos. A minha geração, por exemplo, foi uma geração que praticamente todo mundo fumava, era bonito, era status social carregar um cigarro na mão. Hoje em dia isso diminuiu bastante, mas ainda o número de fumantes no Brasil é assustador, e as doenças decorrentes do tabagismo matam muitas pessoas todos os anos. E com isso também geram afastamentos do trabalho e decorrentemente, a questão dos benefícios entra aí mais uma vez. Só para vocês terem uma ideia das consequências do tabagismo na vida de uma pessoa, na pesquisa que eu fiz para esse vídeo, para essa parte do tabagismo, eu descobri que 90% dos portadores de câncer de pulmão são fumantes ou foram fumantes. Então, veja a gravidade da questão, veja o problema que esse hábito
gera na vida das pessoas, mas entenda, isso é uma doença. Isso é uma doença. A gente não pode julgar uma pessoa que adquiriu o hábito ou o vício do álcool ou o vício do cigarro. A gente não pode julgar essa pessoa. E por isso a Organização Mundial da Saúde recomenda que essas pessoas sejam tratadas da melhor forma que elas puderem ser tratadas, para que a vida delas seja a melhor possível. Diferentemente da condição do alcoólatra, o fumante por si só, pelo simples hábito de fumar, não tem a condição do afastamento do trabalho, mas o que gera uma enorme gama de afastamentos e de problemas nesse sentido é justamente as doenças decorrentes do hábito do cigarro. Bom, dito isso, falamos um pouco aí sobre o alcoolismo e do tabagismo. Eu quero falar agora então das 3 possibilidades de benefícios previdenciários que essas pessoas têm e quais são as condições para poder chegar nesses benefícios previdenciários. Pessoal, perceba bem, o meu objetivo é mostrar para você, explicar para você que essas pessoas têm uma doença crônica e por conta disso, uma vez comprovada essa doença crônica através de exames médicos por especialistas, essa pessoa pode requerer ao INSS um benefício um benefício previdenciário, um benefício financeiro previdenciário, para que ela possa se tratar com dignidade e restabelecer a condição de vida que ela tinha antes. Então, o primeiro deles é o auxílio-doença, que é um benefício que é dado às pessoas que contribuem para o INSS. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as principais condições que a pessoa precisa ter para ser beneficiária do auxílio-doença. Mas basicamente, só para que vocês não fiquem aí sem uma orientação bem simples, 2 condições básicas. A pessoa tem que estar em dia com as contribuições do INSS, seja ela uma trabalhadora, um trabalhador com carteira assinada, seja ela um autônomo, seja ela um MEI, e ela tem que ter no mínimo 12 contribuições para poder solicitar aí o auxílio-doença. É óbvio que a documentação que ela precisa apresentar ao INSS não é somente a documentação dos pagamentos, da condição da qualidade de segurado, mas também os laudos médicos que ela vai poder levar para a perícia do INSS, para que essa perícia então avalie se a pessoa tem ou não direito ao auxílio-doença. Uma questão importante aqui para poder informar para vocês é que a pessoa portadora da doença crônica do alcoolismo ou do tabagismo, eu acabei de dizer que para que ela tenha o direito ao auxílio-doença, ela tem que ter 12 meses de contribuição. Mas há uma exceção na lei. Se essa pessoa adquirir um câncer advinda do alcoolismo ou do tabagismo, essa pessoa não precisa ter esses 12 meses, não precisa ter essa carência comprovada. Basta que ela esteja em dia com os pagamentos, 1, 2, 3 meses aí, ao INSS, para que ela tenha o direito ao auxílio-doença. Já a aposentadoria por invalidez será concedida às pessoas com problema de alcoolismo ou tabagismo que apresentem a incapacidade permanente para o trabalho. É óbvio que isso é uma avaliação muito detalhada, muito profunda que deve ser feita. Provavelmente o que vai acontecer e o que acontece, na verdade, é que na hora da perícia, os médicos peritos vão avaliar se a doença que a pessoa tem na hora dessa perícia, se essa doença gera essa incapacidade permanente, se ela é irreversível, se ela não tem tratamento, em que condição que está essa pessoa para que possa conceder dessa forma a aposentadoria por invalidez. Por último e não menos importante, nós temos o BPC Loas. Aqui no canal nós temos alguns vídeos aí sobre esse assunto, você pode dar uma procurada aí de uns vídeos para trás que eu falo disso. E o que é importante dizer é que esse é um benefício que é concedido para pessoas maiores de 65 anos. Existe uma discussão aí das pessoas maiores de 60 anos também, e também pessoas que são portadoras de deficiência e algumas doenças crônicas, como por exemplo o câncer, e que possuem baixa renda.
eu quero dizer para você que essa é uma condição que muitas pessoas em condição de rua, pessoas que moram em albergues ou que estão internadas em casas de recuperação, nesse momento, têm e que não sabem que tem esse direito. É um direito dessas pessoas. E se você conhece alguém nessa condição, mostre esse vídeo para ela, para que ela possa ter o direito dela reconhecido e receber essa condição para que tenha uma vida mais digna. E por último, gente, para a gente encerrar aqui, muita gente me pergunta e fala comigo e manda pergunta aqui no nosso canal, dizendo que essas doenças ou essas situações que a pessoa passa, ela vai ao INSS, faz a perícia e muitas vezes a perícia nega o benefício. O que pode ser feito então nessa situação? Bom, duas coisas importantes. Primeiro, é possível fazer um recurso ao próprio INSS. O INSS tem duas instâncias de recurso depois das agências. Eu não vou explicar aqui detalhadamente, porque nós temos um vídeo no canal explicando isso. Mas todo segurado que vai ao INSS para pedir um benefício, que tem um benefício negado na agência, ele pode recorrer, apresentar um primeiro recurso, depois apresentar um segundo recurso, e mesmo assim, se ele tiver o benefício rejeitado na agência, nas esferas recursais superiores, dentro do próprio INSS, ainda assim a pessoa pode recorrer à justiça para tentar ver o seu direito resguardado. E eu sugiro para que todo mundo que tem essa situação, que passe por essa situação, procure tanto os recursos administrativos, que são estabelecidos por lei, não é uma coisa que é forçar uma situação, nada disso, está garantido em lei o direito ao recurso ao próprio INSS, está garantido em lei o acesso à justiça às pessoas que precisam dela para ver os seus direitos garantidos. Pessoal, no final aqui eu quero dizer para você que o Ministério da Saúde mantém um programa estabelecido pelo INCA para pessoas que desejam parar de fumar. É um programa que é promovido pelo SUS e que, se você hoje quer parar de fumar e não tem recursos para isso, procure a Secretaria de Saúde da sua cidade, um posto de saúde da sua cidade, para que eles te orientem onde é que na sua cidade tem esse serviço de apoio a pessoas que desejam parar de fumar. E eu não posso deixar de falar aqui dos Alcoólicos Anônimos, que é um trabalho belíssimo que existe no Brasil há muitos anos, e se você procurar aí na internet, você vai achar na sua cidade. Procura o grupo Alcoólicos Anônimos para que as pessoas que você tanto ama se tratem e saiam dessa situação e possam encontrar uma vida um pouco melhor, para que ela tenha dignidade cada vez mais na sua vida. Eu queria agradecer a você que ficou comigo até agora. Muito obrigado. De novo eu te peço para você se inscrever no nosso canal para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Aperte o sininho aí para poder receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? A gente se encontra em breve. Um grande abraço.